Esse aqui é o famoso quem é vivo sempre aparece. E eu quero falar com vocês hoje aqui sobre um assunto que eu acho que é de bastante importância para o nosso tempo, que são as fake news ou as conversas, comentários, opiniões enviesadas, né? Tudo isso que tem acontecido bastante no nosso mundo hoje e que no Brasil tem tido um estado alto, né, de proliferação, né? Eu tenho usado um termo que é técnico, mas ele tem soado de outra maneira, que às vezes as pessoas acham que é uma hipérbole, que as pessoas acham que é um jeito poético de falar, um jeito de descrever, né? Eu falo sempre que o Brasil está bastante intoxicado com a polarização. E aí as pessoas acham que eu estou fazendo um comentário, né? Na verdade, isso é um termo técnico, ok? Eu estou falando de tecnicamente um ambiente, uma atmosfera que está intoxicada e, portanto, faz com que as pessoas, elas participando disso, tenham muito mais dificuldade de discernir dentro desse ambiente de polarização. Portanto, é mais difícil discernir as notícias, é mais difícil discernir os fatos, é mais difícil discernir muitas coisas por causa do ambiente, que o ambiente está infectado por essa situação, por essa circunstância do momento que a gente não tinha antes e que agora a gente tem presente. E algumas pessoas, é engraçado conversar com pessoas do Brasil que sabem que eu moro aqui nos Estados Unidos e que falam assim, aí também é pior, né? E é completamente diferente, né? Embora a polarização exista em todos os lugares praticamente do globo terrestre hoje, você percebe isso de maneira diferente. Basta você olhar nas redes sociais, você vai ver, por exemplo, comentários de memes, de coisas que não tem nenhuma relação com política. Você vai olhar nos comentários e você vai ver que tem sempre alguém utilizando aquilo ali para fazer um comentário político ou ideológico, né? Sempre tem. E você vai encontrar os dois espectros no comentário. É muito engraçado isso. Você não encontra isso nos Estados Unidos, né? Então você não vai ver nos Estados Unidos o pessoal pegando um vídeo de gatinho ou sei lá, qualquer coisa que aconteça, qualquer notícia e fazendo um comentário sobre democratas, um comentário sobre republicanos. Isso não existe aqui, ok? Então, o nível de infecção dessa intoxicação é muito grande. E é tão grande que as pessoas não enxergam isso, não entendem essa circunstância, essa situação. E aí fica difícil discernir o que é verdade e o que não é. E aí eu queria trazer para vocês esse insight bíblico sobre como a gente consegue, porque é uma preocupação de todos nós, deveria ser uma preocupação de todos nós, né? Será que eu estou sendo enganado? Será que eu estou aceitando uma coisa ou dizendo que uma coisa é verdade quando na verdade ela não é? Posso eu ser enganado? Estou eu sendo enganado? Como eu faço para não ser enganado? Eu recebo muito WhatsApp de gente mandando mensagem com gente da família, inclusive, mandando mensagem para confirmar certas coisas. Isso aqui é verdade? Porque as pessoas já não têm mais certeza do que é verdade ou não, né? E quanto mais você está atento a isso, mais dúvidas você vai ter. E a Bíblia tem algo a dizer sobre isso? Será que a Bíblia tem alguma coisa para trazer para a gente a respeito de como a gente pode tentar evitar ser enganado num ambiente de auto-engano, num ambiente em que as pessoas podem usar seu rosto, podem usar sua voz, as pessoas podem falar do jeito que você fala. Enfim, é um ambiente de tamanha capacidade de engano que fica difícil de você saber se você tem como escapar disso ou não. E essa discussão, é isso que eu queria trazer para vocês aqui. Eu acho que isso tem valor e tem importância. O único motivo pelo qual eu estou falando isso com vocês é porque isso tem estado na minha mente e eu falei, eu preciso compartilhar isso com as pessoas. Aí eu quero que você deixe seu comentário dizendo se valeu a pena ou não eu compartilhar isso com você aqui, tá bom? Olhando para a Bíblia, eu recentemente tive que me debruçar sobre o texto de Provérbios capítulo 23 e eu quero ler com vocês aqui Provérbios capítulo 23, verso 23, ó, este aqui. Ele é bem interessante, ele fala assim, ó, a respeito da verdade, ele fala, compra a verdade e não vendas. Eu quero já parar aqui já para dizer o que isso quer dizer, né? Toda vez que você está utilizando o conceito de comprar, você está utilizando o conceito de investir em algo que tem valor para você e que, portanto, vai te custar alguma coisa. Né? Nenhuma compra é gratuita, senão não é compra, é doação. Né? Para comprar, você precisa investir. Tem que haver um processo de trabalho, de sacrifício. E quando você entrega aquilo que já é seu, é doloroso também. Então, o processo de compra é um processo de esforço, é um processo de... não é um ato gratuito, não é um ato simples, é um ato que tem custo para você. É isso que está claro, o ato tem custo para você. E fala assim, não vende. Na hora que você comprar, não vende. Porque aí é outra coisa bem interessante dos investimentos, é quando você compra o investimento, a tentação de vendê-lo é muito grande, principalmente quando você acha que tem diante de si uma oportunidade melhor. Né?
E aí o texto está dizendo para você, em outras palavras, ele está evocando essa ideia de que você só vai vender algo se você tiver um interesse em vender isto, certo? Então o texto bíblico está falando assim, olha, a verdade é o tipo de coisa que você não deveria ter qualquer outro interesse a não ser comprar. Esse aqui é o ponto. Não há nenhum interesse mais importante do que comprar a verdade. Vender não importa. Não venda. Não venda. E normalmente quando a gente vende uma coisa é para comprar outra. Quando a gente vende uma coisa, normalmente é um processo de escambo, principalmente nesse período aqui, né? Você troca por uma outra coisa que você enxerga como sendo mais valiosa. E aqui o texto está falando assim, não, você compra a verdade e não vende ela. Não tem nada mais valioso do que ela. Segura ela aí. Aparentemente parece bem solto isso, parece que não dá para fazer muita coisa com isso, mas segura aí que você vai entender quão profundo isso é e como Jesus ecoa isso e Paulo também ecoa isso daqui, tá? Mas a ideia busca a verdade, vai ter um sacrifício, vai ter um processo, vai ter um custo. Quando você encontrar, não vende. Não vende. E vai ter proposta de venda. E vai ter outras coisas que vão ser interessantes para você, que vão parecer um benefício para você, não vende. Beleza? E fala mais, compra a sabedoria, né, e a instrução e o entendimento. Novamente, trazendo aquele conceito de vai haver sacrifício, vai haver busca, vai haver custo para você adquirir essas coisas, mas são coisas que você deve ter, obter, comprar e não vender. Beleza? Então, Provérbios 23 dá isso aqui, nós estamos falando de sabedoria, isso aqui é um texto sapiencial, estamos falando de sabedoria, e a sabedoria desse texto está informando isso para vocês. Eu podia ficar falando só disso aqui, mas eu preciso passar para o próximo texto, então acho que já deu para você entender. Se não deu, pausa, volta, mas já deu para pegar a ideia, né? Aí vem Jesus em João capítulo 8, e ele faz uma descrição bem interessante no verso 44, uma descrição sobre, ele está falando aqui com os líderes religiosos, ele faz uma descrição, uma das poucas coisas que você vai encontrar na Bíblia sobre o diabo, né? A gente não tem nada na Bíblia, a Bíblia não fala sobre o diabo, já falei isso no vídeo aqui, a Bíblia não fala, a gente não tem nem nome, né? O diabo aqui está com B minúsculo, porque diabo na verdade é um título, é uma descrição, não é o nome do indivíduo, a gente não sabe nem o nome do indivíduo, né? Já expliquei isso, até a questão do Lúcifer eu já expliquei no outro vídeo aqui, procura aí o vídeo anterior que você vai ver. Então, aqui você tem Jesus não para falar do diabo. Vamos aqui parar para explicar o diabo para vocês. Não, ele está descrevendo o problema das pessoas com que ele está falando, e aí ele fala do diabo nesse processo. E olha o que ele diz. Ele fala assim, vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então aqui vamos analisar algumas coisas aqui, rapidinho, para ir onde eu quero chegar. Que é o seguinte, na descrição que ele faz do diabo, ele fala assim, ele foi o primeiro homicida, então ele foi o primeiro a matar, né? Afinal de contas, o processo que ele trouxe foi um processo de morte para todos nós. Ele foi também, ele não é alguém que está apegado à verdade, a verdade não está nele, e ele é o pai da mentira. Aqui é muito interessante esse termo, pai da mentira, porque está se referindo ao fato de que, no contexto em que a primeira mentira surge, é um contexto onde só há verdade. A gente, inclusive, quando analisa a primeira mentira que ele falou para Eva, no jardim, a gente fala, olha como ele foi sutil, ele botou uma mentirinha ali bem no meio da verdade e tal. Gente, não tinha como fazer de outro jeito. Não existe mentira nesse contexto, existe verdade. Se você fala uma coisa que é diametralmente oposta à verdade, todo mundo vai perceber. Então, para a mentira ser traficada, né, dentro da verdade, ela precisa ser muito parecida com a verdade. E nesse processo, num contexto, num ambiente, numa atmosfera onde não havia outra coisa que não fosse verdade, ele foi quem inaugurou o engano, quem inaugurou a mentira, portanto é chamado de pai da mentira por causa disso. Porque ele introduziu num contexto onde não havia, pela primeira vez, um engano, uma coisa que uma declaração de algo que não era real, né? Uma negação da realidade. E ele fez isso de maneira sutil, simplesmente porque tem que parecer a verdade para ser mentira. Então até hoje é assim, né? Até hoje é assim, você não vai aceitar uma nota de R$7 porque você sabe que não existe, é óbvio. Mas as notas falsas vão ter que ser de 50 ou de 20 ou de 100 ou de 200, né? Então,
Da mesma maneira, eu preciso fazer a mentira, ela precisa estar sempre muito próxima da verdade. Essa ideia de que, poxa, a mentira é muito óbvia e fácil de detectar, isso é coisa de criança. Beleza? Tá claro para você isso? Então agora vamos ao ponto que importa aqui, que eu queria mostrar para vocês, é o seguinte. Jesus fala assim, ó, vocês pertencem ao pai de vocês, que é o diabo, né? E querem realizar o desejo dele. Isso aqui é a parte que eu queria destacar para você, é que a mentira está atrelada sempre ao desejo. Sempre ao desejo. No caso, estes aqui são filhos do diabo, aceitaram a mentira do diabo, se desapegaram da verdade, por quê? Porque os desejos deles se alinharam com o desejo do diabo. Então, quando há um alinhamento de desejos com o diabo, há, portanto, uma situação de engano, porque nele não há verdade, porque ele é o pai da mentira, porque os interesses dele não são os mesmos interesses daquilo que é verdade, ou que aponta para a verdade. Então, esse é o ponto que eu queria destacar, é que há um alinhamento de desejos com o diabo para que haja engano. Beleza? Tendo dito isso e entendido isso, aí cabe a gente lembrar também o texto de 2 Tessalonicenses, agora é Paulo falando, capítulo 9, verso 12, falando sobre o maior engano que haverá sobre a terra. Que está muito próximo, inclusive, se você está acompanhando o mundo hoje, você já deve ter percebido que está muito próximo desse grandioso engano chegar, né? E o grandioso engano descrito por Paulo é alguém que vai surgir, né, e que vai, de alguma maneira, trazer todas as nações juntas debaixo do seu engano. E aí ele chama esse cara, esse personagem de perverso, anticristo, o imoral, enfim, há várias formas de traduzir isso. Aqui está traduzido como perverso, eu estou usando a nova versão internacional, está traduzido como perverso aqui, e diz assim, ó. Deixa eu ver se está aparecendo para vocês. Corre o risco de não estar aparecendo, e não estava mesmo, ainda bem que eu olhei. Está aqui, ó. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás. Tá? Então agora ele está explicando, ó, isso aí que vai vir, não vou entrar em detalhes sobre isso, tá, gente? Porque senão vai perder o propósito do vídeo. É segundo a ação de Satanás, com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Então, seja lá o que for esse grande engano, vai vir com poder de sinais e coisas maravilhosas vão acontecer, os seres humanos vão olhar e falar, caraca, isso é possível, olha que tecnologia que ele trouxe, que poder que ele tem, que coisas maravilhosas ele faz, né? Então, e ele fará uso de todas as formas de engano, da injustiça, para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Então aqui tem uma coisa muito importante. Paulo está dizendo o seguinte, a galera que está sendo enganada ou que vai ser enganada por isso, já rejeitou o amor à verdade. Pô, mas quem faz isso? Fala para mim. Quem que vai rejeitar o amor à verdade? Quem não gosta da verdade? Quem não quer a verdade? Ser humano, fala certo. Ser humano, olha para a polarização do Brasil. Tem algum dos dois lados que não quer a verdade? Tem alguém que você conhece que não quer a verdade? Que fala, não, eu não quero, eu não me importo com a verdade. Tem alguém, pelo contrário, todos estão defendendo o seu lado pela perspectiva da verdade. Eu que tenho a verdade, eu que sei a verdade. Então, esse desejo pela verdade, ele é de todo mundo que tem um tico e um teco, que tem um bom senso, que é uma pessoa natural, que é uma pessoa que é comum, né? É querer saber a verdade. Por quê que eles rejeitaram o amor à verdade? Como que isso foi possível? Como é possível rejeitar o amor à verdade? Obviamente que elas estão enganadas. Obviamente. Elas não querem rejeitar o amor à verdade, porque todo mundo advoga que ama a verdade. Todo mundo advoga que quer saber o que é real. Né? Poucos são aqueles que querem viver numa ilusão, ou que admitem isso, ou que desejam isso. As pessoas, elas vão dizer que elas querem, que elas amam a verdade, que querem fazer a verdade, né? Querem saber a verdade. Então, para elas rejeitarem o amor à verdade, alguma coisa enganou elas e fez elas não querer mais isso, né? Mas aí se você fala, se alguma coisa enganou elas, a culpa não é delas, porque aí alguém enganou elas, né? Mas veja bem, o texto coloca a rejeição do amor à verdade na conta de quem rejeitou a verdade. Elas fizeram isso, elas rejeitaram a verdade. A responsabilização
é sobre elas mesmas e não sobre quem enganou elas. Por quê? Vamos lá. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor. Tá? Aqui é uma coisa muito importante que vai parecer o seguinte, a fim de que creiam na mentira. Deus quer que as pessoas creem na mentira, então ele vai fazer as pessoas serem enganadas. Deus é que está mandando o poder sedutor, né? É, isso mesmo. Mas ele não faz isso porque ele está procurando dos anjos dele, ele levantou lá e falou assim, tem um anjo aqui que eu preciso de um anjo aqui para enganar alguém. Não é isso, não é esse o contexto. O contexto é, Deus permite o engano se alastrar. Deus permite que o engano vá até as últimas consequências. Mas isso só acontece porque, se você lê a Bíblia, e aqui eu vou resumir um conceito para você que eu vivo resumindo, mas assim, não dá tempo da gente falar disso agora, é um livro inteiro sobre isso, o conceito de que a justiça de Deus é permitir que o homem receba o que ele plantou, que ele colha o que ele plantou. Essa é a justiça de Deus. Quando Deus faz juízo, quando Deus faz justiça, ele simplesmente fala assim, é isso que você quer? Então pode pegar. É isso, ok? Então, esse é o ambiente de justiça, o ambiente do fim do mundo é um ambiente de justiça, o ambiente dos últimos tempos é um ambiente de justiça. Portanto, Deus deixa cada um receber conforme o que plantou. E é isso que ele está fazendo aqui. É isso? Você quer acreditar na mentira? É isso? Você prefere acreditar nisso daí? Então, beleza. Acredita aí. Ok? A gente tem isso em vários ecos da Bíblia, mas eu estou só pegando isso aqui e eu não tenho tempo para trabalhar isso, mas você já entendeu, né? Então vamos lá. A fim de que creiam na mentira e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram, aqui está o segredo, mas tiveram prazer na injustiça. Prazer na injustiça. Como que eu faço para ser enganado? Como eu faço para me enganar? Por que eles são responsabilizados por rejeitarem o amor? Porque eles rejeitaram o amor porque quiseram. Quiseram como? Obtendo prazer na injustiça. E aqui tem um detalhe, porque você vai ler prazer na injustiça e vai pensar judiciário. Não, peraí, galera, a constituição dessa galera aqui não é a nossa constituição, não. O jeito de fazer judiciário nessa época não é o jeito de fazer na nossa, não. Não tem nada a ver com o judiciário, tem a ver com a palavra que está ali por trás. A palavra que está ali por trás de injustiça, foi a melhor tradução que se encontrou em português, tem mais a ver com imoralidade, unrighteousness, ok? Aquilo que não está certo, aquilo que não é direito, aquilo que não é correto, beleza? Quando você tem prazer naquilo que não é correto, o seu desejo se alinha com o de quem? E aí você entra no campo do engano, você entra no campo da mentira. Portanto, os que rejeitaram a verdade, os que rejeitaram o amor à verdade, rejeitaram porque quiseram, porque era conveniente para eles rejeitar isso, uma vez que o prazer deles está no que está errado. Aí você fala assim, só calma que isso não resolve nada não. Calma aí. Que eu sei que você está pensando o seguinte, porque um lado vê o outro como fazendo a coisa errada e o lado vê o outro como fazendo o seu certo, né? Mas aqui é o seguinte, não tem como você apontar para ninguém, amigo. Você tem que olhar para você mesmo, porque isso é um auto-engano. Se isso é um auto-engano, você tem que parar de olhar para o outro e olhar para você mesmo. Se eles rejeitam o amor à verdade porque se enganaram, então como que o engano chega? Como é que o diabo engana? Ele não te dá uma lorota, ele te dá um prazer. Ele fala, isso aqui é muito bom, isso aqui é muito bom. Pensa, se agarra nisso aqui. Porque se você se agarrar nisso aqui, pronto. Vou dar um exemplo prático para você. Tem gente que gosta de café, tem gente que não gosta. Se você procurar agora um artigo na internet, ou artigos científicos falando bem do café, você vai encontrar. Se você procurar agora artigos na internet falando mal do café, você vai encontrar. E eu digo mais. Se você for do tipo que gosta de café, o algoritmo vai mostrar para você só o que você quer ver. Só o que te dá prazer. E se você não gosta de café, o algoritmo vai te dar só o que te dá prazer. E você só vai ver artigos falando mal do café. E aí você vai chegar à conclusão de que esse é o mundo, essa é a realidade, e você se enganou. E a mesma coisa para o outro lado, a mesma coisa para o ovo, a mesma coisa para qualquer coisa, para qualquer assunto. Eu peguei um assunto totalmente destituído de ideologia e de política. Eu não tomo café, não ligo para café, ok? Peguei só um assunto destituído para você entender uma coisa. Aquela pessoa que vai comprar a verdade, que vai sacrificar, que vai ter custo para buscar a verdade, vai descobrir que tem artigo a favor e contra o café. Vai descobrir que tem muita informação, muito mais
do que aparece num único post da internet. Vai descobrir que a verdade tem nuances, que as coisas não são preto no branco, que às vezes elas são cinzas. E ao descobrir isso, vai perceber que não é tão simples e tão óbvio chegar e achar que alguém está errado ou achar que a si mesmo está certo, que está correto. Se você for atrás da verdade, vai ser um esforço, vai ser uma busca. Não vai ser fácil, não vai ser simples. Porém, isso vai mostrar para você além daquilo que é o teu prazer, o teu desejo que você quer. Então eu usei o exemplo do café, usei o exemplo do ovo, né? O ovo também é direto, tem coisa boa, tem coisa ruim, toda hora. Tem épocas que o ovo é maravilhoso, tem épocas que o ovo é uma destruição, e enfim, assim vai, né? Mas a gente pode trazer isso para muitos assuntos de diversas importâncias na vida. Economia, né? A gente pode trazer isso para o conceito de justiça, mesmo agora falando de judiciário. A gente pode trazer isso para inúmeras coisas na vida. E quanto mais você buscar comprar a verdade, mais você vai descobrir que não se trata de certezas, né? Quanto mais você se envolve com a verdade, você descobre que você precisa se agarrar àquilo que você já tem e que certezas óbvias, preguiçosas, são certezas comuns às vezes, inclusive, são certezas que podem te enganar, não porque o problema é externo, mas porque o problema é interno. Aí a gente tem que lembrar de Jeremias 17:9, que fala que enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Cara, eu já estava lá desde o Antigo Testamento. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Nada engana mais do que o coração. E tu acha que o diabo é besta? Você acha que o engano vem por onde? O engano não vem por nada externo, meu amigo. O engano não vem de fora, o engano não vem do outro. O engano sempre nasce no meu coração, porque nada é mais enganoso do que o meu coração. E se é assim, então, em vez de ficar olhando para fora, eu preciso olhar para dentro. O que eu preciso, na verdade, não é questionar o outro, é me questionar. Caso eu não faça isso, eu estou na esteira junto com um monte de pessoas que estão na mesma fila que eu, do engano, industrializado. Nós estamos entrando dentro de uma máquina e saindo enganados na outra ponta, porque a gente quis, porque a gente escolheu, porque a gente acha bom, porque a gente acha legal. A gente faz isso com ideias. A gente faz isso quando, por exemplo, alguém posta uma coisa sensacional, e a gente sem nem conferir, a gente já compartilha, porque a gente acha legal aquilo, porque aquilo é interessante, eu quero que o mundo seja assim. Eu nem sei se realmente aconteceu tal coisa. Eu não vou dar exemplo porque eu começo a acertar pessoas, eu não quero acertar ninguém. Eu nem sei se sabe, mas eu acho aquela história tão louca, tão legal, tão interessante, podia ser um filme, caramba, a vida é muito interessante. Vou lá e passo, por quê? Porque aquilo me agrada. Porque me agrada, porque eu acho interessante, acho legal, acho bom. Ai, que bom. Por que o pessoal cai em pirâmide? Por que o pessoal cai em golpe financeiro? Porque quer acreditar que tem jeito fácil de fazer dinheiro. Porque quer acreditar a coisa mais... Eu não quero ofender. Vai dar vontade. Que não tem nada mais burro do que você achar que tem jeito fácil de fazer dinheiro. Você acha mesmo que tem? Toda a humanidade, 9 bilhões de pessoas querendo a mesma coisa. Você acha que tem um jeitinho fácil que só você sabe? Mas a gente cai nessa conversa por quê? Porque a gente quer. Porque a gente quer. É pro desejo do nosso coração. Então é o prazer à injustiça. É o prazer na injustiça. É o prazer ao que não está certo. Aquilo que você sabe que não está certo. Vou dar outro exemplo aqui clássico. Você sabe que não está certo comer muito. Você sabe que glutonaria não tem ninguém que não ache que não seja assim. Aí você descobre alguém falando assim, não, quanto mais você come, melhor. Não, eu adoro chocolate. Sai um artigo dizendo que quanto mais chocolate você come, mais você vive. Aí tu cai nessa. Pode até ser uma parte da verdade isso, mas você foi comprar a verdade? Ou a verdade, ou você vendeu ela? Porque você foi comprado pelos seus próprios desejos, né? Vou resumir para você aqui. A Bíblia incentiva uma busca ativa pela verdade. Quanto menos esforço, mais vulnerável você é. Quanto mais preguiçoso, mais enganado você vai ser. E quanto menor for essa busca, mais aprisionado você vai ser.
porque a gente fica aprisionado pelas nossas paixões. A reflexão tem que ser sobre os nossos próprios desejos e motivações. Por que existe viés? O que é um viés? Viés é uma verdade que você quer acreditar. Um viés é uma verdade que você deseja acreditar. Quem está enviesado é quem deseja acreditar uma coisa. Isso é um viés. Então, a gente tem que refletir sobre os nossos próprios desejos e motivações se a gente quiser atacar o viés. Se a gente quiser não cair em fake news. Paixões vigiadas são cárceres abertos. Paixões vigiadas são cárceres abertos. Se você não vigia suas paixões, o contrário é verdadeiro também. Você está preso num cárcere, você está aprisionado, você não faz o que quer. Aí eu faço o que eu quero, eu gosto de fazer o que eu quero. Você está fazendo o que o teu corpo, a tua paixão, o teu desejo, o teu coração está mandando você fazer. Você não tem controle sobre isso. Se você tivesse controle sobre isso, você podia escolher se faria ou não. Mas hoje em dia a gente está vivendo num mundo que só ecoa: aceite suas paixões, aceite seu coração, ouça a voz do seu coração, ouça a voz das suas paixões, faça o que você quer, seja feliz. É só aquela conversa de aprisionamento que soa como liberdade, mas é prisão. É prisão. Para realmente ser livre, as suas paixões têm que ser vigiadas. Senão você vai ser enganado, e você vai ser enganado por alguém que é impossível de desfazer esse engano. Você mesmo. Você mesmo. Não é à toa que no final dos tempos, a Bíblia fala que Mateus capítulo 7, verso 22, que Jesus vai voltar e vai ter gente que vai discutir com ele. Eu sempre fico pensando, cara, como é que pode o ser humano chegar no ponto de discutir com Deus? Falar, não, você está errado, como assim você não vai me levar? Eu expulsei demônio no teu nome, eu cantava na igreja, eu pregava na igreja, eu fazia vídeo no YouTube para você. Como que o senhor não vai me levar? O nível, the verve de discutir com Deus é só porque a gente se enganou. E aí não tem como. Quando você se engana, não tem como resolver. Aí Deus fala assim, isso quer? Posso fazer mais nada. Porque se eu descer aqui para falar contigo, tu discute comigo. A gente precisa vigiar nossas paixões, nossos desejos, nossas motivações, porque isso é um filtro pelo qual a gente olha a realidade, a gente lê as matérias, a gente compartilha nas redes sociais e etc. E por fim, o último ponto que eu quero destacar aqui é: sem honestidade com você mesmo, você já foi enganado. Sem honestidade com você mesmo, você já foi enganado. A Bíblia, ela incentiva uma abordagem cuidadosa e introspectiva, que está o segredo, em busca da verdade. Ela ensina que a gente deve ser honesto com a gente, mesmo antes de avaliar criticamente as informações que a gente está consumindo. Primeiro eu avalio a mim, depois eu avalio a informação que eu estou consumindo. Essa é a ordem das coisas, é assim que tem que ser. Se você não for honesto com você mesmo, o seu coração vai te enganar, porque ele é mais enganoso do que qualquer outra coisa. E a verdade é a seguinte, é que a vigilância sobre os nossos próprios desejos é uma postura humilde, porque a soberba já é a cegueira pronta, né? Já é a cegueira pronta. Então, quando a gente olha com humildade, a gente tem ferramenta para poder resistir à desinformação e aos vieses que estão nos cercando no mundo todo, porque o mundo hoje é cheio de informação. Então, quando eu faço isso, eu abordo sempre com humildade. Eu faço introspecção. Eu vejo onde estão minhas paixões, meus desejos, minhas motivações diante daquela verdade, e eu busco comprar a verdade, né, e não vendê-la àquilo que eu quero, aquilo que me dá benefício, aquilo que eu acho justo, aquilo que eu acho legal, aquilo que eu gosto, aquilo que eu assinei embaixo, aquilo que meus amiguinhos falam, aquilo que o meu grupo pede, aquilo que é minha expectativa da vida. Quando eu decido não ir por este caminho, mas ir pelo caminho de comprar o que é verdade e não vender pelos meus próprios benefícios, pelas minhas próprias vantagens, aí eu estou me blindando contra isso. Lembra, eles só rejeitam o amor à verdade porque tem prazer naquilo que é
imoral, incorreto. Todo mundo sabe o que é correto, né? A gente sabe o que é correto. Claro, ia ter casos de pessoas que vão fazer confusão aqui, que vão chamar de justo o que é injusto, vão fazer essa confusão. É claro que vão. Elas já estão assim. Porque adivinha o que aconteceu? Elas já se enganaram. Então, a Bíblia ela ajuda muito nesse ponto, principalmente para você que é cristão. Porque ela vai te dizer o que é parâmetro e o que não é. Né? Não é subjetivo segundo a sua leitura. Se você deixar isso subjetivo segundo a sua leitura, ele não tem resposta mais, né? Não é subjetivo segundo a sua leitura. Você pode pesquisar na Bíblia, olhar na Bíblia, inclusive, eu sou o caminho, a verdade e a vida de Jesus. Então tem um caminho. Tem como você encontrar a verdade. Tem como você saber o que é verdade. Pegou? Comprou? Agora, se você não lê a Bíblia e não for atrás também, você não vai conseguir nunca nada. Tá? Se você não pesquisa, se você não se importa, se você não tem esforço da tua parte em buscar a verdade, para de compartilhar coisa na internet, por favor. Porque você é um enganado e está ecoando enganos. Então, tem como você olhar a verdade, tem como você buscar ela. Busca, acessa, abraça, segura e não larga mais. E sempre, sempre vigie a você mesmo. Vigie o seu próprio interesse. Vigie as razões que estão por trás das verdades que você gosta. Vigia se o que está te trazendo para aquilo ali, ou o que está te levando a acreditar, é algo que você vê como benefício para você, ou porque é verdade mesmo. Paixões vigiadas são um cárcere aberto. Diz aí o que você acha, o que você pensou. Se você gostou, compartilhe com seus amigos. Valeu, um abraço.